Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos de História e hoje nós vamos resolver as questões aqui do caderno de atividades referente ao capítulo 3º, cujo tema é Grandes Navegações, conteúdo aqui do 7º ano. Então vamos aqui às questões. Questão 1. Explique, com suas palavras, por que Portugal foi o primeiro estado europeu a iniciar a expansão ultramarina. Bom, a resposta é a seguinte: a facilidade de acesso ao Oceano Atlântico, o desenvolvimento de atividade pesqueira e de comércio e o fortalecimento da burguesia mercantil são fatores que contribuíram para o pioneirismo de Portugal nas grandes navegações. Além disso, a centralização política precoce, no século XIV, com a Revolução de Aves. Essa revolução, na verdade, ela consolidou a centralização política de Portugal, ou seja, a formação nacional do Estado moderno português. Então, esses foram alguns fatores importantes que justificam o pioneirismo português nessa área. Vamos aqui à questão 2. Com relação às grandes navegações espanholas, responda as questões a seguir. Letra A. Qual era o objetivo de Cristóvão Colombo, designado pelos reis da Espanha em sua viagem em 1492? Qual que era o objetivo? Era encontrar as Índias. Esse era o objetivo de Cristóvão Colombo. Letra B, da questão 2. Anos mais tarde, quando se confirmou que as terras encontradas por Colombo se tratavam de um novo continente, quais foram as medidas adotadas por alguns monarcas europeus com relação à América? Bom, as ações com relação à América foram no sentido de explorar a terra e colonizar os nativos. Ao saber que ali era um novo continente, os monarcas europeus eles quiseram explorar a terra, ou seja, extrair a riqueza, colonizar os nativos e também a gente não pode se esquecer da Igreja Católica, que ela tinha o objetivo relacionado à contra-reforma de catequizar os índios, ou seja, angariar novos fiéis à Igreja Católica. Vamos aqui à questão 3. Como a política mercantilista beneficiava os Estados europeus no domínio das terras americanas? Bom, as colônias elas eram fonte de riquezas e matéria-prima. Então, os Estados europeus eles conseguiam, com as colônias, matéria-prima para serem utilizadas na sua economia, no mercantilismo. Com essa matéria-prima, eles transformavam essas matérias-primas e criavam produtos. Esses produtos eles eram exportados para a Europa e se ele não fosse todo vendido na Europa, ele poderia ser vendido na colônia. Como a colônia pertencia aos países europeus, essas colônias eram obrigadas a comprar esses produtos. Então, ao mesmo tempo, ela adquiria matéria-prima e, em segundo plano, elas conseguiam mercado consumidor para vender a transformação dessa matéria-prima em produtos. Então, essa política beneficiava bastante, trazia muita riqueza para os estados europeus. Se a gente for pensar de maneira prática aqui, a gente for pensar em Portugal. A primeira economia que Portugal estabeleceu aqui no Brasil, colônia, foi o pau-brasil. O Estado europeu, o Estado português, vinha aqui, extraía o pau-brasil, levava para Portugal, lá produzia mobília, utensílios, e esses produtos eram vendidos em Portugal ou no Brasil. E o Brasil só poderia comprar de Portugal. Então, Portugal tinha certeza de que esse produto eles teriam um mercado consumidor para esse produto. Então, isso enriqueceu bastante os Estados nacionais. Vamos aqui à questão 4. Sobre o expansionismo marítimo, complete a cruzadinha a seguir. Letra A. Produtos raros na Europa, utilizados para temperar alimentos, foram as especiarias. Letra B. Tratado firmado entre Portugal e Espanha em 1494. Tratado de Tordesilhas. Um ano antes havia sido assinado o Tratado da Bula Intercoetera, que não foi aceita por Portugal. Por conta disso, em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Bom, letra C. Instrumentos de navegação provenientes da cultura árabe. Foi o astrolábio. Riqueza encontrada na América e levada pelos espanhóis em grande quantidade para a Europa. Metais preciosos. Letra E.
reino que saiu atrasado para viagens marítimas e conquistou terras da América do Norte. Foi a Inglaterra. As 13 colônias, né, pertenciam à Inglaterra. Letra F, navegador que acreditava na esfericidade da Terra. Cristóvão Colombo, né, ele se baseou ali nos estudos de Cláudio Ptolomeu, um estudioso egípcio. Letra G, continente cujo litoral ficou mais conhecido a partir das viagens dos navegadores portugueses, a África. Né? O país de Portugal, ele contornou ali a África, o chamado périplo africano, contornou ali a costa atlântica ali da África, e através disso o continente africano se tornou muito mais conhecido. Vamos lá, letra H. Invenção portuguesa que facilitou as viagens marítimas, os barcos a caravela. Então aqui, caravela. Letra I. Colombo pensava ter chegado às Índias, mas na verdade chegou a um continente ainda desconhecido pelos europeus. Qual continente é esse? A América. Letra J. Papel das monarquias para a realização das grandes navegações. Financiamento. As grandes monarquias elas financiavam as expedições marítimas. Letra K. Centro de Estudos Náuticos, criados por ordem do infante Dom Henrique de Portugal. Escola de Sagres, né, que estudava, projetava barcos cada vez melhores, além de instrumentos náuticos que facilitavam e davam mais segurança aos navegantes. Letra I. Instrumento de navegação que auxiliou nas grandes navegações, a bússola. Então, nós temos aqui letra A, especiaria, letra B, tordesilhas, letra C, astrolábio, letra D, metais preciosos, letra E, Inglaterra, letra F, Colombo, letra G, África, letra H, caravela, letra I, América, letra J, financiamento, letra K, escola de Sagres e letra L, bússola. Então vamos aqui à questão 4. Observe os dois mapas a seguir e depois faça o que se pede. Então nós temos o primeiro mapa aqui e o segundo mapa. Vamos aqui às questões. Identifique as localidades retratadas em cada mapa e o ano de sua confecção. Bom, para a gente saber a localidade e a data de feitura desses mapas, a gente tem que ir na descrição que fica ao lado do mapa. Então vamos aqui. No primeiro mapa nós temos ali, esse mapa foi feito por Olaus Magnus. O título desse mapa é Descrição da Terra do Norte, região da Escandinava. Ele foi feito em 1527 a 1539. Nós temos aqui a resposta referente à imagem 1. Referente à imagem 2, nós temos aqui, foi feito por George Lois, e o nome significa Mapa Mundo, é o mapa do mundo, Mapa Mundi. E ele foi feito em 1748. Né? Vamos aqui então à letra B. Identifique as diferenças entre os mapas. O primeiro mapa ele é um mapa de uma região específica. O segundo mapa é o mapa do globo completo. O primeiro mapa também tem algumas diferenças. Então aqui tem figuras de monstros marinhos. Isso está muito relacionado ao misticismo que ainda existia ali no início da Idade Moderna. E esse misticismo está ligado à Idade Média, né? Que acreditava que no Oceano Atlântico haveria monstros marinhos, que não era muito desejável viajar a oeste ali do Oceano Atlântico, porque chegaria um momento em que o mar acabaria e as embarcações cairiam no abismo profundo, ou haveria ali vários monstros marinhos, né? Então, esse misticismo, de alguma forma, impedia que as pessoas, né, procurassem navegar por aqueles mares, aliás, pelo Oceano Atlântico. Também temos aqui brasões de algumas famílias importantes, né, de monarquias, e também temos figuras de pessoas e figuras de barcos aqui. Já na figura 2, nós temos aqui o mapa mundi, muito parecido com os mapas atuais. Então a diferença é essa, que um é mais científico, mais parecido com os mapas atuais, e o primeiro lá está mais ligado, é um mapa específico da região da Escandinava e ligado a misticismo, a crenças de que haveria monstros nos mares, essencialmente ali no Oceano Atlântico. Vamos aqui à questão da letra C. Com base na observação dos mapas, explique como as grandes navegações ajudaram a desenvolver a cartografia moderna. Então, a cartografia, né? Cartografia quer dizer você escrever, desenhar um mapa. Então,
como que as grandes navegações ajudaram a cartografia, a ciência cartográfica? Bom, conforme as grandes navegações elas iam ocorrendo, novos locais iam sendo conhecidos. Ao ser conhecido, esses locais eram incorporados nos próximos mapas que eram feitos. Com isso desenvolveu a cartografia, porque com a descoberta de novos lugares, de novos sítios, de novos locais, esses locais foram sendo incorporados aos novos mapas cartográficos e assim ampliou o conhecimento que aquela população, aquele cidadão tinha sobre o globo. Então vamos aqui à letra D, referente à questão 4. Então vamos à letra D. No período das grandes navegações, Espanha e Portugal financiaram escolas de cartografia. Por qual razão a cartografia passou a ser um assunto de Estado? Bom, porque a cartografia é como se fosse um mapa que nos permitisse chegar a determinados locais de forma mais precisa e rápida. Então, a cartografia se tornou importante porque por meio dela, os navegantes conseguiam encontrar rotas melhores e mais eficientes para chegar ao seu destino, para chegar à Índia, para chegar à América. Então, para desviar de regiões de mares onde há muita tempestade, muita maré, muita tormenta. Então, o desenvolvimento da cartografia foi extremamente importante por isso, né? Porque deu mais segurança ao estabelecer rotas melhores, mais precisas e com mais segurança para os navegantes. Vamos aqui à questão 5. Leia os textos a seguir a respeito da expansão marítima europeia. Texto 1 e texto 2. Vamos à leitura. Os mercadores aventureiros da Holanda começaram 3 séculos e meio de associação de seu país com as ilhas férteis, atual Indonésia, que chamaram de Índias Orientais, sob uma nuvem de fumaça de canhão, ou seja, através de guerra. Eles foram traiçoeiros, foram cruéis, foram rapaces, ou seja, roubaram e desde o primeiro contato excitaram medo e ódio entre o povo local. Sob esses aspectos, diferiram um pouco de seus colegas mercadores europeus nessa região. Então, assim como os outros mercadores, como portugueses, espanhóis, os holandeses também agiram de forma vil, de forma traiçoeira, de forma cruel. Vamos ao texto 2, a leitura do texto 2. Em 12 de outubro de 1492, Colombo alcançou as Bahamas. Seguindo viagem, chegou a Cuba e a Hispaniola, ilha cujo território constitui atualmente o Haiti e a República Dominicana. No fim do ano, seu desejo de retornar às terras descobertas foi atendido. Sua governança das terras conquistadas foi caracterizada por atos de eliminação sistemática da população indígena por tortura, pena de morte e disseminação de doenças. O Frei Bartolomeu de Las Casas, que depois se tornou um defensor dos direitos dos povos indígenas do Novo Mundo, observou que Colombo, em sua crueldade, reduzira a população espanhola, outrora com mais de 6 milhões de habitantes, para 60 mil pessoas em 1508, uma taxa de mortalidade de 98% em 15 anos. Bom, vamos aqui ao texto. Agora assinale a alternativa correta. Os textos 1 e 2 indicam que os holandeses buscavam relações amistosas, ou seja, de amigos, com os nativos das Ilhas Férteis. A resistência desse povo em fornecer matérias-primas levou os holandeses a usar a violência. Não, assim, a primeira afirmativa aqui, a letra A, está incorreta, porque como nós vimos no texto 1, os holandeses eles não agiram de forma amistosa, de forma amigável. Pelo contrário, foi de forma bélica, de forma cruel, de forma traiçoeira. Letra B. As viagens ultramarinas, ou seja, além-mar, ocorreram apenas nas águas do Oceano Atlântico, ou seja, para o continente americano, com os estados europeus disputando a América do Sul e a América Central. Incorreto. Como no primeiro texto lá, fala sobre as Ilhas Férteis, atual Indonésia, que os holandeses chamaram de Índias Orientais, aquela região ali ela é banhada pelo Oceano Índico, né?
pelo Oceano Índico. Então não foi só o Oceano Atlântico. Questão errada. Letra C. Os territórios americanos, africanos e asiáticos foram administrados apenas pelos portugueses e espanhóis, conforme o que havia sido estabelecido no Tratado de Tordesilhas. Incorreto. Como nós sabemos, a América do Norte, as 13 colônias, elas pertenciam à Inglaterra. Além disso, a Holanda também, ela conquistou alguns territórios ali na região da Ásia e Oceania. Então não foram só os portugueses que administraram os territórios dentro desses continentes. Vamos à letra D. As viagens ultramarinas apresentaram diferenças entre os estados europeus. Holandeses, ingleses e franceses, tendo iniciado as viagens tardiamente, concentraram-se no comércio e na pilhagem por meio da pirataria. Correto, né? Como Portugal e Espanha foram os pioneiros, né, nesse processo, como Portugal e Espanha foram os pioneiros nesse processo, eles conseguiram ter domínio maior sobre esses territórios. Ocorre que, por conta da centralização política tardia desses países, né, nós temos aqui Holanda, Inglaterra e a França, eles começaram a sua política dentro do processo de expansão marítima foi nesse sentido mesmo, de pirataria, né? Por exemplo, a Inglaterra investiu bastante em corsaria, ou seja, ela patrocinava piratas para roubarem navios cheios de riqueza, como navios portugueses e espanhóis, e também havia bastante piratas na Inglaterra que promoviam esse roubo de cargas de produtos, tanto portugueses quanto espanhóis, mas principalmente espanhóis. Vamos aqui à letra E. Holandeses, ingleses e franceses iniciaram suas viagens marítimas para auxiliar os povos nativos, a fim de evitar que fossem exterminados, tal como aconteceu com a população de boa parte da América. Incorreto. Pelo contrário, nenhum país europeu foi santo nesse sentido de colonização. Pelo contrário, eles não estavam nem aí para os nativos, para as pessoas que existiam, e só queriam extrair riqueza e destruir o país. É por conta disso que hoje em dia a Europa é um país rico. Isso foi a custa de muito roubo das riquezas que foram extraídas aqui da América, né? E hoje a gente paga o preço, e às vezes paga o preço disso, né? Na verdade, isso é um resultado histórico de anos de colonização e de roubo das riquezas aqui da América. E o resultado disso é que a Europa é rica hoje, nós somos um país ainda um eterno... A América, na verdade, são nações em eterna busca de desenvolvimento. Então vamos aqui à próxima questão. Vamos aqui à questão 6. Fizemos aqui a questão 5, vamos à questão 6. Considerando-se o trecho destacado no texto 2 da questão anterior, é correto afirmar que as viagens marítimas ocorridas durante a Idade Moderna, letra A, foram responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico propiciado a diferentes povos indígenas? Incorreto, pelo contrário. As tecnologias que foram inventadas não foram para ajudar os povos indígenas, pelo contrário, foram para massacrá-los. Letra B. Trouxeram benefícios a diversas sociedades, uma vez que o conhecimento dos europeus não foi usado para exterminar outros povos? Pelo contrário. Toda a tecnologia europeia ela foi utilizada não para o bem, foi para exterminar os povos nativos, não só da América, mas da África e da Ásia. Letra C. Proporcionaram o estabelecimento de relações pacíficas entre os povos de diferentes continentes que entravam em contato pela primeira vez. Também incorreto. Os europeus eles não proporam o estabelecimento de relações pacíficas, pelo contrário. Eles não aceitavam os nativos, né? Não aceitavam a cultura do nativo, não aceitavam a sociedade, não aceitava o modo de viver dos nativos. Então eles não só destruíram as vidas, mas destruíram a cultura desses povos. Letra D. Provocaram conflitos entre sociedades, motivados pela ideia de superioridade cultural, religiosa e política que alguns povos americanos tinham de si em relação a outros.
E essa letra D eu vou deixar ela em stand-by. Vamos ver aqui a questão E, para ver qual das duas está mais correta. Ainda que tenham sido motivadoras de uma intensa produção de conhecimento, também geraram embates econômicos e disputas entre povos, com o domínio ou o extermínio de populações inteiras. Vamos lá, letra D. Provocaram, considerando-se o trecho destacado no texto 2 da questão anterior, é correto afirmar que as viagens marítimas ocorridas durante a Idade Moderna provocaram conflitos entre sociedades, motivadas pela ideia de superioridade cultural, religiosa e política que alguns povos americanos tinham entre si. Não, essa letra D aqui está incorreta, porque essa superioridade que existia não era de uma sociedade nativa para uma outra sociedade nativa. Ela era dos europeus em relação a todos os nativos. Agora, é claro que os europeus eles se utilizaram de divergências que existiam entre sociedades americanas para poder destruí-las, né? Então, uma tribo que estava em guerra com outra tribo, não porque uma tribo se achava superior à outra, mas por desavenças entre eles lá. Os europeus utilizaram isso para destruir todas as tribos, né? Então, fizeram alianças com a tribo que ganhou e depois eles traíram essa tribo vencedora e conquistaram o poderio na região da América. Bom, então aqui fica a letra E. Então, como vocês puderam perceber, depois de a gente analisar um pouco mais profundamente a questão, a gente percebe que ela é uma pegadinha. Então a letra E está correta, porque ainda que tenham sido motivadoras de uma intensa produção de conhecimento, né, esse processo, a escola de Sais, o avanço marítimo provocou bastante conhecimento sobre navegação. Também geraram embates econômicos e disputa entre povos, com o domínio ou extermínio de populações inteiras, com certeza. A população da América foi extremamente exterminada pelos europeus, não só por meio de arma de fogo, de guerra, mas também ao trazer doenças, as quais os nativos eles não tinham uma defesa natural como os europeus tinham. Vamos aqui à questão 7 para concluirmos essa atividade. As grandes navegações levaram portugueses e espanhóis a dominar territórios próximos a diversos oceanos do planeta, como o Atlântico, o Índico e o Pacífico. A esse respeito, leia os textos a seguir. Texto 1. Pode-se dizer que o território continental da América Espanhola foi conquistado, entre aspas, entre 1519 e 1540, no sentido de que esses 21 anos viraram o estabelecimento da presença espanhola em todas as grandes áreas do continente e uma afirmação da soberania espanhola, mais efetiva em algumas regiões que em outras, sobre aqueles povos que não figuraram na área de jurisdição cedida a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Texto aqui de Leslie Bethel. Vamos aqui ao próximo texto, também do mesmo autor. Em 1500, os portugueses haviam elaborado 2 padrões básicos de império do Atlântico Sul. As ilhas desabitadas eram consideradas juridicamente extensões do reino continental e eram outorgadas a fidalgos por doações reais ao longo da costa africana, onde efetivamente encontravam populações nativas. Optavam, em vez disso, pelo comércio sem colonização baseado no sistema de feitorias adotado no Mediterrâneo no final da Idade Média. Tratada do mesmo modo que a costa africana, durante os primeiros 30 anos, o Brasil veio por fim a ser colonizado no segundo modelo nas ilhas do Atlântico. Bom, tratado do mesmo modo que a costa africana, durante os primeiros 30 anos, o Brasil veio por fim a ser colonizado segundo o modelo das ilhas do Atlântico. Bom, as ilhas do Atlântico aqui ele se refere à região ali da América Central, né? Região onde o Colombo chegou primeiramente. Bom, vamos aqui à questão. Quais são as diferenças entre a expansão marítima portuguesa e a espanhola no início do século XVI? Bom, como o próprio texto nos informa aqui,
no começo, Portugal ele não tinha interesse em... Assim, Portugal, primeiramente, ele já tinha acesso às Índias, ele deu preferência ao comércio com as Índias. Com relação às terras que Portugal encontrou, colonizou, ele não estabeleceu um poder efetivo ali nessas localidades. Ele criou feitorias, criou entrepostos comerciais, nos quais ele poderia comercializar com esses povos nativos. Então ele não criou uma estrutura lá para garantir o poderio daquela terra, não levou portugueses para manter a terra sob seu domínio ali. Eles simplesmente criaram feitorias. E o que são feitorias? São entrepostos comerciais, são grandes fortalezas que servem para proteção, que servem para o comércio, né, e para estadia de navegantes quando eles viajavam de um local para o outro. Então, essas feitorias foram feitas. E a América Espanhola, pelo contrário, elas, ao descobrirem, ao acharem a terra na América, elas já começaram a colonizá-las de forma imediata. Até porque a Espanha ela foi conseguir comercializar com as Índias posteriormente. Então, como ela não tinha essa relação de comércio com as Índias, o que cabia a ela era tomar posse de maneira efetiva lá das suas colônias. Então, essa é a diferença, né? Posteriormente, Portugal, 30 anos depois, que Portugal realmente começou a colonizar o Brasil, porque ele percebeu que se ele não o fizesse, outros países o fariam, só por conta disso. E aí, Portugal começou a colonizar o Brasil como as ilhas lá do Atlântico foram colonizadas, né? De forma efetiva, dando terras para membros da burguesia, membros da nobreza, para que eles pudessem, né, povoar essa região, a região ao qual Portugal era detentora. Bom, aqui nós terminamos as questões aqui sobre as grandes navegações, referente ao conteúdo do 7º ano, do capítulo 3º do caderno de atividades. Então, é isso. Até breve.